Olá, vamos para mais um bloco falando sobre o direito previdenciário. Ainda estou falando da origem dele. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas leis, de algumas mudanças efetivas no direito brasileiro, no direito previdenciário brasileiro. Vamos logo para a tela, porque esse dá para a gente avançar um pouquinho mais, porque são questões bem pontuais. Olha só. A evolução da proteção social no Brasil seguiu a mesma lógica do contexto internacional. Origem privada, então a primeira, origem privada e voluntária, não é? Que era o mutualismo. Mutualismo, tá bom? Formação dos primeiros grupos mutualistas, tá aqui, ó. E intervenção cada vez maior do Estado. Os exemplos mais antigos de proteção social brasileira são as Santas Casas, no segmento assistencial, tá? Desde o século XVI, e o Montepio para guarda pessoal de Dom João VI, em 1808. Ainda nessa época foram criados o plano de benefícios dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha, certo? 1795, e o Montepio Geral dos Servidores do Estado, Monge Real. Então, olha só, as Santas Casas de Misericórdia, que a gente vê até hoje elas estão, muitas delas, bem sucateadas, não é? Na verdade, o sucateamento delas é natural por um momento em que elas não têm mais aquela função principal. Porque aconteceu o seguinte com as Santas Casas. Quando elas surgiram como forma de caridade. E aí o Estado fez o seguinte, tem lá umas irmãzinhas, certo? Com todo respeito às freiras, né? Enfim, mas tem lá umas irmãzinhas, ou tem lá uns padres, geralmente essas Santas Casas na origem, elas eram administradas pela igreja, né? Tem lá aqueles religiosos que estão cuidando dos pobres, inclusive com atendimento à saúde. Então, eu, Estado, estou preocupado com esses pobres na rua, vivendo em mendicância. Eu estou falando isso, mas não me interprete mal, tá? Eu estou colocando aqui como se fosse o Estado pensando, tá? Então, o que eu vou fazer, eu, Estado? Vou mandar um dinheiro para essa Santa Casa de Misericórdia para ela melhorar um pouquinho, porque aí eu me despreocupo com esses, abre aspas, fecha aspas, entre aspas, indigentes. Não é problema meu esses pobres que estão aí, esses desvalidos que estão aí. Fico tudo lá para a Santa Casa, entendeu? Era essa a ideia. Quando o Estado assume a Previdência, Assistência e Saúde, ele diz assim, não, gente, não tem saída, eu vou tomar conta disso, eu vou fazer o seguinte, Previdência tem que ser contribuinte ou dependente econômico, saúde é para todo mundo e assistência é para o necessitado. Tá bom, eu vou assumir isso. Vou fazer os recolhimentos das contribuições, porque todo mundo vai ter que contribuir, cada um com a sua parte, mas eu vou administrar. Quando o Estado faz isso, ele pensa o seguinte, agora também não vou ficar dando dinheiro para a Santa Casa, não é? Porque sou eu que estou servindo todas as funções que ela fazia, até porque a população aumentou, os benefícios se multiplicaram, tá entendendo? Mas nessa época, as Santas Casas tinham uma importância muito grande. E aí, se você olhar, e eu vou já ler de novo para você, os institutos de pecúlio que surgiram, porque o início foi pecúlio, eles eram para órfãos e viúvas de oficiais, eles eram para guarda pessoal de Dom João VI, eles eram para quem servia ao Estado, tá? Não era para o privado, pro operário, ainda não, tá? Calma lá, vamos para a tela de novo. Então, olha só, a evolução da proteção social no Brasil seguiu a mesma lógica do contexto internacional. Origem privada e voluntária, formação dos primeiros grupos mutualistas, intervenção cada vez maior do Estado. Os exemplos mais antigos de proteção social brasileira são as Santas Casas, no segmento assistencial, a assistência, não posso deixar de marcar isso aqui, desde o século XVI, e o Montepio para a guarda pessoal de Dom João VI, em 1808. Ainda nessa época foram criados os planos de benefícios dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha. Ok, o Montepio Geral do Estado. A Constituição de 1891, que foi a primeira republicana, foi a primeira a conter a expressão aposentadoria, a qual era concedida somente a funcionários públicos, coitados ainda dos empregados privados, e em caso só de invalidez. Estamos engatinhando muito mal, mas estamos, né? Este dispositivo é emblemático, pois ajuda a entender o tratamento diferenciado dado à previdência social dos servidores e militares, que até hoje pode ser observado através do RPPS. RPPS é o Regime Próprio de Previdência Social. A gente vai estudar isso, tá? Até hoje, o Estado ele trata diferente
aquele que exerce atividade remunerada, sem ser servidor, e aquele que é servidor. Ele trata diferente, não tem saída, tá bom? Então, quando fala de regimes básicos, olha, deixa eu colocar aqui no quadro rapidinho para você, olha só. Quando você fala de regime básico, regimes básicos de previdência, vou colocar só regimes básicos porque eu tenho pouco espaço aqui. Você tem o RPPS, que é esse citado aqui, ele é para servidor ocupante de cargo público efetivo. Vou colocar só efetivo porque não tem espaço, tá bom? Servidor ocupante de cargo público efetivo. E você tem o seguinte, olha só que interessante. Deixa que vai ter um bloco, deixa minha canetinha aqui para poder falar com os braços, né? Com as mãos. Eu tenho um bloco com você que eu vou explicar isso no detalhe, mas só para você entender. Regime básico de previdência social. Quem pode ter um regime básico de previdência social? Quem pode ou quem deve, não é? Todo aquele que exerce atividade remunerada tem que pertencer ao regime básico de previdência social. Repito. Todo aquele que exerce atividade remunerada tem que pertencer ao regime básico de previdência social. Como assim, Karina? Quer dizer que eu sou camelô e eu tenho que pertencer ao regime de previdência social? Sim. Você não exerce atividade remunerada ou você abre sua banca de camelô todo dia e você fica doando as coisas da banca de camelô? Você doa? Não, não é? Você vende. Então você exerce atividade remunerada. Ah, não, Karina, mas eu vendo artesanato. Eu faço artesanato e vendo artesanato. Então, eu não exerço uma atividade regulamentada, blá, blá, blá. Quero saber. Previdência não quer saber. O Estado não quer saber. Você exerce uma atividade remunerada? Exerce. Então, você pertence a um regime básico de previdência. Ah, não, Karina, peraí que eu sou taxista. A atividade remunerada. Ah, não, eu sou flanelinha. Eu não sei como é que é na sua cidade, né? Mas em muitos estados brasileiros, em muitas cidades, eu falei, aquele guardador de carro, né? Aquele guardador de rua, né? Nem aquele de estacionamento ou aquele que tem a vaga certa, né? Da prefeitura, não. Flanelinha, né? Eu digo que ele ganha dinheiro na coação, que você fica com medo dele arranhar seu carro, você paga, né? Ele não exerce atividade remunerada? Ou ele finge que guarda o seu carro de graça, né? Porque ele meio que finge, né? Então, ele exerce uma atividade remunerada, tem que pertencer ao regime básico de previdência. Tá entendendo? Então, todo mundo que exerce atividade remunerada obrigatoriamente pertence ao regime básico de previdência. Ok. Se essa pessoa exerce atividade remunerada ocupando um cargo público, mas não basta ser qualquer cargo público, tem que ser um cargo público efetivo. Você que está aí do outro lado da tela, querendo aprender o direito previdenciário, estando aqui com a gente, trabalhando o direito previdenciário, treinando questões de direito previdenciário. Você que está fazendo isso para passar no concurso público para técnico do Seguro Social ou analista do Seguro Social do INSS, sabe o que você quer ser? Um servidor público ocupante de cargo público efetivo, que é aquele que entra via concurso público e após 3 anos de exercício efetivo adquire a estabilidade, tá bom? Esse servidor ocupante de cargo público efetivo, ele vai pertencer ao regime próprio de previdência. Na tela, regime próprio de previdência, deixa eu marcar de vermelhinho aqui, é esse aqui, tá bom? RPPS. Agora, além desse regime próprio de previdência social, existe o regime geral de previdência social. Quem é que pertence ao regime geral de previdência social? Sabe quem? Todos os outros que exercem atividade remunerada. Todos os outros que exercem atividade remunerada. Esses que eu falei para você. O camelô, a diarista, o taxista, o bancário, o banqueiro, o fazendeiro, o guardador de carro, flanelinha, não é? Todo mundo que exerce atividade remunerada e que não é servidor sobra para o regime geral de previdência. Isso, inclusive, os comissionados, os servidores ocupantes de cargo público eletivo, porque essa lenda urbana de que senador exerce 2 mandatos e se aposenta, isso é lenda urbana, tá, meu amigo? Isso já existiu antes da Constituição de 88. A Constituição de 88 proibiu o tempo para aposentadoria, não é? Fictício, porque tem que ter o tempo de contribuição, tá? E essa proibição de 88, ela só foi se concretizar em 97, é verdade. 97, quando se extinguiu o Instituto de Previdência dos parlamentares, né, dos congressistas. Mas 97 já passou. Então, vamos deixar de ficar repetindo histórias que não existem mais.
o senador, vamos pensar, sei lá, um senador aí famoso, senador Romário, tá? Senador Romário é senador pelo Rio de Janeiro, né? E aí, ele era deputado federal, agora é senador. Então, senador Romário, que eu saiba, ele não é concursado. Se ele não é concursado, mas pertence ao serviço público, só como eletivo, só como o servidor eletivo, ele vai ter homem que contribui 35 anos de contribuição para ter proventos integrais na aposentadoria. Simples. Por quê? Porque ele pertence ao regime geral de previdência. Tá entendendo? Olha aqui que a gente pontuou aqui. Este dispositivo é emblemático, pois ajuda a entender o tratamento diferenciado dado à Previdência Social dos servidores e militares. Militar também é servidor, tá? Mas é porque servidor é civil, quando a gente diz assim. Que até hoje pode ser observado através do regime próprio de Previdência. Aqui a gente tem uma valorização diferenciada para o RPPS. E todo mundo, todos os outros, do que sobra, vai para o regime geral de Previdência, tá vendo? Então, a gente sabe disso, mas deixa aqui, lá na frente, um bloco lá na frente eu vou desenvolver melhor, porque não é só isso aqui não, tá? Eu vou desenvolver melhor, só quero deixar claro isso para você. Vamos continuar aqui na tela? O Decreto Legislativo 3.724, criou o seguro de acidente de trabalho, no qual cabia ao empregador, olha só que bonito, cabia a quem? Ao Estado? Não, ao empregador, custear indenização para os seus empregados em caso de acidente. Muito bonito, né? O Estado não fiscaliza direito nem hoje, porque não tem condições, recursos humanos, recursos materiais, quer ver nessa época, tá? Era por conta do empregador. O Estado não assumiu essa obrigação, colocou nas costas do empregador, que não deixa de ser responsabilidade dele mesmo, mas, olha só, quem sofria? O trabalhador, né? Vamos seguir. Contudo, continuando aqui, o Decreto 3.724 criou o seguro de acidente de trabalho, no qual cabia ao empregador custear a indenização para os seus empregados em caso de acidente. Contudo, nesse momento, o seguro ainda era precário, pois não assegurava o pagamento de benefícios mensais, mas tão somente o valor único de indenização, que era o pecúlio, que variava de acordo com a gravidade do resultado do acidente. Ora, a indenização, o benefício mensal, só um instantinho. Benefício mensal, ele é muito melhor do que o pecúlio. Sabe por quê? Porque o pecúlio você recebe hoje, aí você gasta tudo hoje, amanhã você fica na miséria. Infelizmente. O benefício mensal não, você vai receber todo mês, atualiza, certo? Enfim. É módico, Karine, o valor do benefício, mas não vai faltar, entendeu? Continuando aqui a leitura. Contudo, nesse momento o seguro ainda era precário, né? Pois não assegurado o pagamento de benefícios mensais, mas tão somente o valor único de indenização, o pecúlio, que variava de acordo com a gravidade do resultado do acidente. Ainda sob a vigência da Constituição de 1891, a primeira republicana, foi editado o decreto legislativo importantíssimo, gente, 4.682, de 24 de 1 de 1923, conhecido como Lei Eloy Chaves. Essa lei, que ficou conhecida como Marco Inicial da Previdência Brasileira, determinou a criação de caixas de aposentadoria. E pensões para quem? Para os ferroviários, por empresa. Olha só a história. Era por empresa. Então, tem 20 empresas de ferrovias, 20 pecúlios, né? A Lei Eloy Chaves previa a aposentadoria por invalidez e a ordinária, a aposentadoria comum, né? Além de pensão para os dependentes e indenização em caso de acidentes, tá? O decreto 3424 criou o seguro de acidente de trabalho, tá? Eu estou só repetindo aqui. No qual cabia ao empregador custear as indenizações para os seus empregados em caso de acidente. Beleza, estou só repetindo. Contudo, nesse momento, o seguro ainda era precário, por não assegurava o pagamento dos benefícios mensais, mas tão somente o único valor. Ainda sobre a vigência, o que eu quero acrescentar para você aqui? Não, aqui a gente já tinha comentado, né? Era bem aqui no final. A intervenção estatal na Previdência somente tomou lugar com o advento dos institutos de Previdência. Aqui eu repeti o texto, mas tem uma observação aqui no final, né?
Contudo, estou grifando aqui o que é novidade, que eu acabei repetindo o texto. Assim como no seguro de acidente, a responsabilidade pela manutenção e administração do sistema era dos empregadores. Isso não era bom. A intervenção estatal na Previdência Social somente tomou lugar com o advento dos institutos de aposentadoria e pensões. Isso aqui é texto novo, tá? Que eu acabei repetindo aqui sem querer. Então, só vamos ter o Estado tomando para si obrigação quando a gente tem criação dos institutos de pensão. E quando eu falo de institutos de previdência e pensão, vê se você lembra, não sei qual a sua idade, eu lembro. INAMPS, INPS. Lembrou? Não lembrou? Tem gente aí que do outro lado da tela que lembra. INAMPS e INPS. Eu lembro. Então talvez você lembre também, não sei a sua idade, tá? Então, só quando se criam os institutos de previdência e pensão é que o Estado toma para si a obrigação. Estamos bem perto nessa evolução do INAMPS, do INPS, que depois de que esses institutos de previdência foram unificados e foi criado um único, certo? O Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, eu vou te convidar para clicar no próximo vídeo, porque eu já estou fechando esse raciocínio das origens, porque a gente já está chegando na atualidade. Clica logo aí no outro vídeo que eu já estou te esperando.